E aí, galera, beleza? Fui pra falar, já engasgando, tá ruim aqui, tá ossa a situação. Então vamos continuar aqui com as aulas de R, ok? Inclusive eu até tô deixando o aplicativo que eu uso para gravar, o Tubecatcher, bem, quem precisar usar disso para gravar algum vídeo no YouTube já sabe qual é o programa que eu uso. Então vamos lá, vamos continuar falando sobre os factors. E eu vou, lógico, já que eu já estava falando sobre o boteco, vamos colocar a situação que o boteco bebe trava estão querendo eleger o maior cachaceiro que tem, pelo menos o do boteco. E nessa colocaram para serem votados esses homens aí: o Bibica Gambá, Chechel Furico, o Bira Chifrudo e o Elias Bola Choca. Bola Choca. o, se eu colei esse bala-choque, eu acho engraçado. Se quiser ver esses nomes, é só você procurar no Google, bala-choca. Se quiser é só procurar no Google de... Só colocar nome cachaceiro, que é aquelas coisas de que aparece, você coloca a sua data de nascimento, que é o dia e o mês, aí você vê o seu nome de cachaceiro, aí eu pego o nome dos cachaceiros com esse. Aí tudo bem. O, eu tenho o vetor de votos, é que eu acho o nome Elias Balachoca, eu acho um nome engraçado. O vetor de votos, eu tenho todos aqui, mas só que eu tenho eles... Droga. Eu tenho eles simplificados, né? Eu tenho aqui o BG, que é do Bibica Gambá, o Chechel Furico, o Bira Chifrudo e o Elias Balachoca. Aí beleza, eu tenho um monte deles aqui que eu coloquei. Como que podemos trabalhar com esses dados? Não vou ficar lendo, que senão eu vou acabar continuando rindo. Como que eu faço? Ou eu posso criar um vetor para isso. Em cima do vetor eu tenho que ter todas aquelas limitações, né? Eu vou ter todas aquelas limitações. Quais são as limitações? Pronto. Quais são as limitações? As limitações são que as colunas têm que ser do mesmo tipo. O que isso quer dizer? Então quer dizer que no máximo que eu vou poder ter aqui é uma coluna com cada voto. Só que por enquanto eu ainda não sei qual é a quantidade de votos. Eu simplesmente só sei em quem votaram. E o grande problema também é que além de terem votado desse jeito, eu só tenho as siglas. Eu preciso do nome, pois afinal de contas o povo só tem preguiça de escrever, mas eu ficar sabendo que é BG, XF, no meio daquele monte de nome bonito eu não vou saber. Mas vamos começar a brincadeira, ok? Eu tenho aqui o vetor com os votos, certo? Eu tenho o vetor com os votos e eu vou colocar o resultado preliminar. Vai. Se bem que eu posso colocar já até resultado, não tem problema. E eu vou colocar aqui factor e eu vou passar o vetor votos. Opa, vetor votos não encontrado. Desculpa, é lógico, se eu não rodar, ele nunca vai saber qual que é. Eu rodei, tudo bem. Agora aqui, se eu rodar aqui resultado, eu vou ter todos esses levels aí, ok? Se eu passar, sei lá, se eu passar um str e eu colocar o resultado, eu vou saber quais são os níveis que tem. E ele tem essa representação 1, 2, 3, 4, por quê? Porque quando são strings que eu passo, quando eu passo strings para o factor, né? Isso não é só string, né? Existem outros dados que você pode passar. Só que eles fazem a representação numérica, que nem eu disse na aula passada. Ok? Se eu quiser saber qual é o resultado, summary, e eu só passo o resultado. Eu rodo, já aparece. BC747XF. 7 também. Mas beleza. Como que eu vou saber qual é qual? Eu tenho o nome deles aqui. Eu só não sei exatamente como colocar esse dado. Eu vou usar um names? Não, a gente não usa o names. A gente usa uma outra função, né? Que na verdade também é um outro atributo que o próprio vetor mesmo tem, né? Vetor não, desculpa. O factor ele tem, que é o levels. Eu posso passar quais são, eu posso fazer uma especificação no sentido de texto, para eu poder ter uma representação em texto de cada um deles, pois afinal de contas, aqui dentro eu tenho só um monte de números. Tudo bem que ele já sabe quais são os níveis que tem, né? Quais são as classificações. Mas ainda assim, eu vou passar aqui dentro de uma função
que é a função de levels, qual é o factor que eu vou usar? O resultado. Ok? E eu vou querer saber quais são os factors. Quais são os nomes que eu vou passar. Eu tenho que tomar cuidado com a questão de ordem dos factors. Por quê? Porque na hora que você coloca, ele ordena ele a partir de uma forma de letras, né? Esqueci a bendita da palavra. Ele ordena alfabeticamente, pelo alfabeto, esqueci o bendito do nome. Ele ordena BC, BG, EBC e blá blá blá. Eu preciso saber agora quais são as pessoas que vão estar lá. Putz. Aí eu vou passar aqui, vou colocar aspas no Bibica Gambá, no Chechel Furico, no Bira Chifrudo e no Elias Balachoca. Pronto, tá aqui. E já fechou com os parênteses. Aqui, beleza. Eu já tenho. Agora se eu rodar aqui o levels, e se eu rodar o resultado novamente, o summary do resultado, olha aí, ó, ele já mostra. Bibica Gambá tem 7 votos, o Chechel Furico tem 7 votos, o Bira Chifrudo tem 4 votos, ok? E o Elias Balachoca tem 7. Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Lógico que tem. Veja que a ordem que eu passei aqui, que eu passei o Bibica Gambá, Chechel Furico, etc., não é a mesma ordem que está aqui. Então, por exemplo, o Chechel Furico ficou no lugar do Bibica Gambá. E o Bira Chifrudo, e o Bibica Gambá ficou no lugar do Bira Chifrudo e assim sucessivamente. Eu tenho que organizar isso. Como? Eu vou pegar o Bibica Gambá, colocar ele em segundo lugar. O Chechel Furico, coloco ele em último. Ok? Aqui o primeiro é o Bibica Gambá, quer dizer, o Bira Chifrudo. Primeiro o Bira Chifrudo. Okay? Depois o Bibica Gambá, depois o Elias Balachoca, depois o Chechel Furico. Agora sim, se eu rodar, ó, ele vai vir de uma forma correta. Quer ver? Vou rodar o resultado de novo. Aqui vai aparecer. Agora ele está representando somente quais são os levels, né? Ele só está fazendo a representação dos levels. Se eu colocar um SRT aqui, quer ver, se eu rodar o STR, desculpa, de novo, ó, os números ainda continuam. A única coisa que só está mostrando aqui é a representação só desses dados. Então, a partir do momento que eu tenho o bendito do resultado, se eu rodar um summary dele, olha aí, ó, agora está certinho, ó. Bira Chifrudo com 7, Bibica Gambá com 7, o Elias Balachoca com 4 e o Chechel Furico com 7. Então, Bira Chifrudo, Bibica Gambá e o Chechel Furico, eles estão empatados, né? Aí como que vai fazer o desempate, não sei. Quem tem mais cirrose, quem for mais tempo internado, tanto faz. Depende da lógica que você vai estar usando no seu sistema ou no boteco ao qual você vai estar usando esse tipo de eleição. Tudo bem? Então, o factor eu consigo mudar dessa forma. Antes que eu esqueça, eu consigo fazer esse levels antes? Consigo. Na hora que eu criar o vetor, ó, eu vou criar novamente, ó, resultado factor. Vou limpar tudo, ok, ó. Vou colocar aqui o rm list igual a ls. Opa, list igual a ls, desculpa. Ok? Tanto que se eu rodar de novo ele não vai ter mais nada. Vou rodar aqui, limpei todo, ok? Vou rodar o vetor votos, vou rodar o resultado novamente, ok? Vou rodar aqui e eu vou rodar o resultado. Vou mostrar o resultado, ó, tá, BG, XF e assim por diante. Se eu passar aqui, inclusive eu tenho que declarar este vetor aqui, eu vou colocar um vetor, vou nomear, colocar aqui nomes, posso até colocar assim, ó, vetor nomes cachaceiros e atribuir esses nomes aqui, ok? Vou tirar, acho que já dá, acho que já perdeu a graça. Vou tirar aqui e vou colocar o vetor nomes cachaceiros. E eu tenho o vetor dos nomes dos cachaceiros. Se eu rodar aqui, eu já tenho. Agora, se eu vier aqui no factor, tem um atributo qualquer que é o levels. E vou passar o vetor nomes
E eu vou colocar isso daqui em cima só por uma questão de ordem. E não preciso, só preciso apertar o Ctrl R. Ele roda. Agora se eu rodar o resultado de novo, ó, é só fazer isso daqui. Olha só que legal. NA, 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 NA. Por quê? Bem, é que eu acabei confundindo. Verificando aqui a documentação do R, fiz o quê? Falei, putz, eu vou mostrar até para vocês aqui, até um bônus, entre aspas, de como eu resolvi esse bendito. Vim aqui, coloquei interrogação, rodei factor. Tem dois atributos aqui, que um deles eu vou falar na aula que vem só. Que é o levels e o labels. Eu confundi o labels com levels. O labels, ele faz o quê? Ele mostra qual que é faz daqui, ok? E o levels, ele faz uma outra função que eu vou falar na próxima aula. Então aqui, se porventura eu quisesse já colocar direto, eu poderia colocar labels igual a vetor nomes cachaceiros. Beleza? E aqui já fica certinho. Inclusive, se eu rodar um str no resultado, vai fazer a mesma coisa. Se eu rodar um summary do resultado, vai dar a mesma coisa. Beleza, pessoal? Espero que tenha entendido. Inclusive até uma ajudinha de como foi que eu resolvi a bendita da minha dúvida. E é isso aí. Na próxima aula a gente começa a falar. Eu vou falar sobre o tal do levels. Beleza? Até mais.